Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, nós vamos dar vida a essa personagem linda aqui, ó, a Arlequina. E agora para vocês o tutorial completo aqui no canal. Então, para você que não se inscreveu ainda, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, pois isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. E assim, quando sair um novo vídeo, você será notificado e poderá dar continuidade ou fazer a nova peça. Essa personagem, gente, ela fica em pé sozinha, tá? Então, ela é ótima para decoração, seja ali do quarto infantil ou para deixar arrumadinho ali na prateleira. Ela ficou com 15 centímetros de altura, medindo aqui da cabecinha até os pés. E hoje, gente, nesse segundo vídeo, nós vamos estar fazendo o cabelinho e as expressões faciais e todos os detalhes que faltou. Como aqui as mãozinhas, os detalhes da roupinha, então todos os detalhes a gente vai estar fazendo nesse vídeo 2. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu te peço que pause no vídeo e volte para o vídeo 1, tá? No qual a gente vai estar fazendo aqui a cabeça e o corpinho do personagem. E para você que está fazendo os meus vídeos, já me acompanha aqui no canal, eu te convido também a se tornar membro. Como membro, você vai estar dando uma contribuição aqui para o canal. E, além disso, os membros ponto alto, eles têm acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui, tá? Por exemplo, esse aqui da Arlequina, ele foi disponibilizado primeiro para os membros ponto alto e depois é liberado para o público em geral. Queria pedir também para você não se esquecer de compartilhar essa receita com aquela pessoa que você sabe que gosta de fazer amigurumi, que gosta de fazer crochê. Então, compartilha também essa receita com aquela sua amiga, tá? Para que ela possa estar fazendo aqui os personagens com a gente. Lembrando, gente, que eu deixo aqui na descrição do vídeo todo o material que eu utilizei, tá? Os tons da linha, a numeração da linha, a numeração dos olhinhos, eu deixo também na descrição. E deixo um link também, para quem tem dificuldade de encontrar os materiais que eu utilizo aqui no vídeo, eu deixo também um link na descrição, no qual você pode clicar e comprar os seus produtos online. Então, vamos lá, gente, fazer mais um personagem. E não se esqueça, curte, comenta e compartilha essa receita. Bom, gente, eu vou fazer agora os braços, tá? E para isso eu já adiantei aqui um anel mágico com 8 pontos, tá? E as carreirinhas 2 e 3 também vão ser com 8 pontos baixos, tá? Então, de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, 8 pontos na carreirinha 2, nas carreirinhas 2 e 3. Eu vou fazer aqui as duas e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreirinha de número 3 e agora de número 4 eu vou começar fazendo uma diminuição. Primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. E vou seguir agora fazendo ponto baixo por toda a volta. Então, 6 pontos baixos até finalizar a carreira. Finalizei aqui, tô com o último pontinho aqui na laçada, fiquei com as duas, né? E vou finalizar o ponto já fazendo a troca de cor para o branco. E aqui eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás, tá? Então, peguei aqui as duas, fiz errado. Ó, pegando só a alcinha de trás, então, BLO por toda a volta, em ponto baixíssimo. 7 pontinhos aqui, que eu vou cortar esse fio e dar 2 nozinhos com o branco. Finalizei aqui meus pontos baixíssimos e agora eu vou fazer 7 pontos baixos também em BLO, tá? Então, pegando só a alcinha de trás, vão ser 7 pontos baixos na carreira. Finalizei aqui minha carreirinha e agora eu vou fazer mais 2 carreirinhas aqui no tom branco de ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 7 pontos na carreira, 2 carreirinhas no total. Finalizei aqui as minhas 2 carreirinhas e aqui eu já faço a troca de cor no último ponto para o tom vermelho e vou fazer
duas carreirinhas, e vou fazer uma carreirinha no tom vermelho, e depois a gente vai fechar a peça. Uma carreirinha com 7 pontos baixos. Fiz aqui os meus 7 pontos, agora eu vou fechar a peça unindo as duas partes, tá? Então, vou pegar aqui, ó, as duas alcinhas da frente, as duas alcinhas de trás e fazer um ponto baixo. E assim eu vou fechando a peça. Lembrando que no bracinho eu não coloco enchimento, tá? Quem quiser pode colocar um pouquinho só na mão. No braço aqui não é necessário. Eu não acho necessário em lugar nenhum. Eu não acho necessário, tá? Colocar enchimento, então eu não coloco na mãozinha. Mas se você quiser colocar, você pode. Prontinho, gente. Fechei aqui com 3 pontinhos e vou deixar um fio longo pra fazer ali a costura. Não precisa ser muito longo, porque é só 3 pontos, né? Unindo o bracinho. E aqui você vai fazer 2 iguais a esse. Olha só, gente, o bracinho você vai posicionar aqui, ó, na carreirinha onde acaba o cabelo, tá? Eu pus aqui uma carreirinha depois de onde acaba o cabelo, com 3 carreirinhas de caimento, com 2 carreirinhas de caimento, pra dar esse efeito dele ficar um pouquinho pra frente, tá? Então, ó, você vai posicionar aqui uma carreirinha depois do cabelinho, na parte de cima aqui, bem onde começa a camisa, e 2 carreirinhas de caimento pra ele ficar um pouquinho pra frente, tá? E aqui você vai costurar dando 3 pontinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, pra fazer o acabamento da blusa, você vai fazer aqui um nó corrediço. Vou deixar um pedacinho aqui pra fazer acabamento, tá? Do fio. Faz um nó corrediço. E prende aqui, ó, na parte de trás da bonequinha, tá? E aqui você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Em meio ponto, em um ponto baixo. Você vai fazer ponto baixo por toda a volta, pegando aqui essas alcinhas que a gente deixou quando fez a bonequinha, tá? Só pra fazer um acabamento da blusa pra ficar mais bonitinho. Então, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Finalizando aqui, você vai fazer o arremate da peça, prendendo aqui, ó, o fiozinho e fazendo um ponto falso, tá? Então, ó, você vai entrar aqui no primeiro ponto, saltando esse primeiro aqui que a gente fez. Por a parte de trás da peça. E entra aqui, ó, no meio do ponto, no primeiro, onde você estava. Fazendo um ponto falso. Aqui você já dá um nozinho. Eu vou entrar aqui na peça. Vou dar 2 nozinhos, juntando com o outro fio. E arrematar, pra ficar mais fácil. Prontinho. Olha só, gente, pra fazer aqui a marcação do olhinho, eu vou entrar aqui em qualquer lugar. Vou sair aqui, ó, na segunda carreirinha do olhinho, né? Vou contando uma aqui, depois que termina. E vou vir aqui, ó, puxando pra cima, tá? Porque a gente vai colar depois. E vou sair aqui na mesma carreirinha, na parte de cima, tá? Subindo aqui um pontinho na mesma direção, tá? Volto aqui pra onde eu estou. E em diagonal, eu vou subir 2 carreirinhas. No mesmo ponto, só que agora pegando em diagonal. Ó, fiz aqui um cílio pequenininho, pegando um ponto. E em diagonal, eu vou fazer outro, pegando 2 pontos, tá? Vou sair aqui em qualquer lugar e vou repetir esse processo no outro olhinho. Ó, ficou assim. Aqui a gente vai colar para que ele não saia do lugar. E vou repetir aqui, ó. Cuidado aqui para não trazer o cabelo junto, que esse cabelinho vai junto. Quando você puxa o fio. Saiu aqui. Vou vir aqui pro outro lado, ó, na mesma carreirinha, tá?
saindo aqui, ó, com uma carreirinha acima, pra fazer um cílio pequeno. Aqui eu marco onde vai ficar, porque a gente vai colar depois. Então, ó, faz aqui, eu volto pro ponto onde eu estou. E em diagonal, eu vou sair aqui, ó, no ponto de cima, tá vendo? Uma carreirinha, um pontinho depois. Só que agora eu vou fazer um cílio com 2 pontos em diagonal, ou seja, voltando pro mesmo ponto onde eu estou. E aqui eu já saio pra fazer o arremate ali junto com esse. Junto com o outro ponto. Aqui eu corto esse fio, dou 2 nozinhos e ponho esse fio pra dentro, tá? Aqui eu vou pegar a cola universal, o alfinete, e colocar aqui, ó, bem no cantinho do olho, onde vai ficar essa linha, tá? E aqui eu posiciono, ó, apertando, pra que ela não saia do lugar. E vou fazer isso nos 2 olhinhos. Pra fazer a sobrancelha, gente, eu entrei aqui em qualquer lugar, tá? Já fiz uma. E agora eu vou fazer a outra. Aqui não tem segredo, ó. Entrei aqui na carreira onde acaba o olhinho e vou usar 4 pontos com uma carreirinha só de caimento, tá? Então, 4 pontos com uma carreirinha de caimento, passando o fio 2 vezes. Esse fio é aquele fio pequenininho, um Cleia 1000, se não me engano. Que você pode ou comprar esse, ou aqueles de bordar, ou quem estiver usando a Amigurumi Soft pode dividir também a linha em 4 partes, tá? Eu só pego um fio mais fino, para que ele não fique tão grosseiro, essas partes de acabamento. Que a linha Amigurumi tradicional, ela é muito grossa, e a Soft também, tá? Se você for fazer ela inteira. Se você estiver usando a Soft, pode usar ela dividida em 4 partes, tá? Aqui você dá 2 nozinhos e põe esse fio pra dentro da peça. Olha só, gente, eu fiz aqui uma demarcação de como que eu vou fazer o coração, tá? Então, eu pus aqui um alfinete, ó, saltando 3 pontos. Pus aqui o alfinete, que é o final do coração, com 2 carreirinhas, tá? Eu vou usar pra fazer. Então, saltei aqui, ó, no segundo ponto, eu coloquei, saltei 2 carreirinhas, segundo ponto, com 2 pontos aqui entre eles, coloquei o outro alfinete, e aqui vai ser o meio do coração, que vai ser na carreirinha do meio, tá? Usando 2, né? Então, eu vou demarcar aqui e vou passar depois a canetinha, tá? Então, ó, vou sair aqui nesse primeiro alfinete, que seria a pontinha do coração, né? E vou fazer aqui, ó, uma demarcação de como que vai ficar, tá vendo? Vou fazer uma demarcação só pra vocês entenderem, ó. Passei aqui por todos os alfinetes, ele vai ficar assim, ó. O que que você pode fazer? Aí, depois de feito isso, ó, você vai entrar aqui no primeiro de novo, onde você já está, tá? E voltar ali pra fazer um arremate. Gente, isso aqui eu faço só pra facilitar, tá bom? Pra poder ter uma demarcação de onde que você vai fazer. Pra facilitar pra gente na hora de fazer. Com a canetinha. Não borrar tanto. E aí, você vai vir com outro alfinete. E com a cola. Ó. Vou pegar aqui só um pouquinho. Só na pontinha do alfinete. E vou tirar aqui, ó, esse alfinete que fica na borda superior, ó. E vou colar essa linha. Peguei bem pouquinho, acho que eu vou pegar um pouco mais. Que ali não deu pra colar.
Puxando ele aqui, mas sem tirar tudo, eu vou colar essa borda. Abrindo aqui um pouquinho a linha para que ele não fique tão em forma de V, tá? Ó, fiz isso. Vou fazer ali do outro lado também. Então, ponho só um pouquinho de cola. E faço aqui, ó, com a mão mesmo, tá? Espero 2 segundinhos pra secar. Não tava pegando por causa do alfinete, então eu vou tirar. Deixa eu ver se esse outro colou. Esse outro colou. E aqui eu vou pegar mais um pouquinho e passar só ali no meio, pra que ele não saia do lugar. Que foi esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro pontinho. Ó, e aí fica o formato do coração mais fácil aqui pra gente fazer, tá? Que eu puxei aqui pra acertar. E aqui você tem duas opções, pode deixar assim ou pode pintar de preto com a canetinha, tá? Essa aqui é a canetinha para tecido, tá, gente? Eu deixei o link também aí na descrição, caso vocês queiram comprar. E aqui eu vou pintar dentro desse espaço, que aí, gente, ele já fica mais demarcado, né? É mais difícil da gente errar. Se eu for fazer sem essa demarcação, provavelmente ele vai sair bem tortinho, tá? E ficou assim, gente, o coraçãozinho. Aqui também você tem a opção de fazer a maquiagem, tá? Colocar a maquiagem aqui desse lado, no tom azul e rosa, né? Você pôr aqui no olhinho, se você quiser, você também pode colocar, tá bom? Eu vou arrematar aqui e aí eu já mostro pra vocês o resultado final. Bom, gente, pra finalizar, eu vou passar um pouquinho de sombra no tom azul. Essa sombra é de maquiagem normal, tá, gente? Você só vai passar aqui, ó, no cantinho, direcionando. Isso aqui é opcional também, tá? Você não precisa passar se você não quiser. Eu não vou passar muito pra não correr o risco de borrar a peça, tá? Acho que... Eu peguei aqui um contonete, que eu acho que vai ser mais fácil de passar do que com aquele pincel. Então, passo aqui só nesse primeiro pontinho do lado do olhinho, tá? E aqui do outro lado eu vou fazer em rosa clarinho ou um vermelho clarinho também, pode ser. Não precisa muito, tá, gente? É só pra dar um detalhezinho. Então, você não precisa colocar muito. É só pra dar as características do personagem, né? Bem pouquinho mesmo. Pra fazer o narizinho, eu vou entrar aqui em qualquer lugar. Vou sair aqui, ó, na última carreirinha, tá? Do olhinho. E vou fazer o nariz, gente, usando apenas um pontinho, tá? Então, ficou aqui, ó, 2 para um lado, 2 para o outro. E vou fazer aqui usando 2 pontinhos, tá?
Passei uma. Passei 2 vezes. Embolou aqui, gente. Saiu um pouco de enchimento. E aqui, gente, eu vou passar por dentro aqui, ó. Até completar o narizinho, tá? E vou puxando para que ele não fique folgado. Deixa eu tirar aqui uns enchimento que acabou voltando na hora que puxei o fio. Passar aqui uma última vez. Você sempre vai direcionando o fio, tá, gente? Para que ele fique do mesmo tamanho, não fique maior do que os outros e na mesma direção, tá? Ele não fique embolado. E aqui eu vou sair junto ali com o outro. Ter cuidado para não pegar ponto, para não ficar repuxando a sua peça. Vou dar aqui 2 nozinhos e colocar esse fio para dentro da peça. Para fazer aqui a boquinha, você vai entrar em qualquer lugar. Vou sair aqui, ó, um ponto depois do nariz. Eu dividi aqui essa linha, gente, em 4 partes, tá? É da Amigurumi Soft, você vai dividir em 4 partes. Vou usar aqui, ó, 4 pontos e sair aqui na metade, né? Então, depois de 2 pontos, você sai na carreirinha de baixo. Pra sair aqui por dentro da linha, ó, pra você fazer esse sorrisinho. E aí, você tem a opção de fazer a boquinha ou pode deixar sem também, tá? Feito aqui, você vai sair, você vai entrar no mesmo ponto onde você está, saindo ali junto com o outro, pra fazer o arremate. Aqui você puxa pra não ficar em forma de V, né? Deixando mais redondinha a boca. E aqui você pode ter a opção de colocar a boquinha ou de deixar sem. Eu prefiro sem, então eu vou tirar aqui, só foi pra demonstrar pra vocês como fica ela com a boquinha, tá? Aqui eu corto o fio e dou 2 nozinhos, ponho pra dentro da peça. Só, gente, aqui eu vou fazer um detalhezinho na blusa, só daquele preto lá, que não dá pra gente escrever a descrição certinha, né? Por serem amigurumi e ser muito pequeno, então não dá pra gente escrever aquele nome certinho. Então, aqui eu vou vir com o fio preto, gente, e vou fazer aqui, ó, em zigue-zague. Vou sair nesse ponto de cima. E vou vir passando assim, ó. Aqui eu entro no de baixo, saio no ponto de cima. O de baixo, de novo, no outro ponto, saio na mesma carreira de cima. E vou fazendo em zigue-zague só pra dar um detalhezinho, tá, gente? Se você não achar necessário, você não precisa nem fazer no seu. Aqui eu já pulo pro próximo ponto e saio no pontinho de cima. Só pra não ficar aqui tudo em branco a camisa, né? Ó, gente, vou fazer só assim mesmo, só dando esse detalhe, tá? Vou fazer aqui mais 2 pontinhos e vou fazer mais um risquinho aqui na carreirinha de baixo. Olha só,
Fiz o último aqui, gente, já saí aqui na carreirinha de baixo, um pontinho ali de onde a gente começou. E vou fazer aqui, ó, até faltando um ponto pro último também lá de cima, tá? Só um risquinho pra finalizar aqui nosso detalhezinho da camisa. E prontinho, gente, vou deixar assim, que é só um detalhe pra não ficar só em branco aqui. Vou dar aqui 2 nozinhos e esconder esse fio. Bom, gente, nós vamos dar continuidade agora fazendo o cabelinho da Arlequina. Eu já fiz aqui uma parte, vou demonstrar aqui pra vocês como que eu fiz. Aqui, gente, eu vou estar usando os fios a lã da Molé, na cor canário, 1245, azul aqua, na cor 2403, e a rosa na cor pitaia 3182, tá? Todas da Molé. E aqui, gente, ó, eu cortei os fios, vão ter em média 22 centímetros, tá? 22 centímetros, o amarelinho, que os outros também, vocês podem cortar no mesmo tamanho, que a gente vai trabalhar com ele assim, dobrado, como vocês já viram aqui em outras peças. Aqui, gente, eu fiz uma demarcação mais ou menos onde vai ficar, tá? Na cabeça. Então, você vai vir aqui, ó, da carreirinha do anel mágico e vai contar 1, 2, 3, 4 carreirinhas. E aqui, ó, vai fazer em forma de círculo, tá? Aqui eu fui saltando mais ou menos de 2 em 2 pontos, não tem um tamanho exato. Só peço que vocês comecem daqui, ó. Um pontinho aqui, ó, depois do cabelinho, indo pro rosto, tá? Pra ele ficar mais ou menos na mesma direção aqui que esse outro. Aqui, saltei 2 pontos, pus um alfinete, 2 carreiras, mais 2 carreiras, um alfinete, 2 carreiras, um alfinete, formando um círculo, tá? Não precisa ser preciso, mas precisa que esteja na mesma direção. Aqui, nós vamos trabalhar dobrando o fio aqui ao meio. Primeiro, só com o amarelo. Eu vou vir aqui, ó. E esse aqui, a gente já vai puxar aqui a laçada. E já vai finalizar. Ó, puxando os dois aqui por dentro da laçada. E aqui você vai fazendo, deixando esse nozinho pra fora. E vou seguir fazendo, gente, aqui, ó, todos esses pontos ao redor. Aqui onde a gente fez esse círculo, tá? Ó, fiz 2 aqui na mesma direção. Pra puxar pra outra carreirinha de baixo, o que que eu faço? Eu venho na diagonal. Então, eu entro aqui, ó, na carreira de baixo, puxando para a de cima. Você pode usar o ponto que você já trabalhou, tá? Não tem problema. E aí, puxando pra carreirinha de baixo, você faz a mesma coisa. Puxa a laçada e passa os 2 fios por dentro. Tá? E aí, você vai trabalhando dessa maneira. Aqui, ó, já passo para o próximo ponto. Dobro o fiozinho ao meio, puxo a laçada e passo os 2 fios por dentro dessa laçada. Ó, fazendo assim. Aqui eu vou fazer ao redor. Aqui saiu alguns alfinetes, mas não tem problema, gente. É só fazer em forma de círculo, tá? E vou fazer aqui, ó, até completar o meu. Só toma cuidado aqui, ó. Observa se você já fez uma carreirinha pra fazer a mesma, tá? Quando você for fazer a outra. Então, aqui, ó, eu usei até a segunda carreirinha da cabeça. Então, aqui o máximo que eu vou chegar também é até a segunda carreirinha da cabeça. Pra que fique proporcional os 2 lados, tá? Então, gente, não tem segredo. Você só vai colocando aqui dentro do fio e puxando a laçada. Até completar o círculo todo no tom amarelo, tá? Ó. E vou fazer até que ele fique dessa maneira. Ó. Ficou aqui ao redor, sem nada, tá vendo? E ao redor, todo completo de cabelo. Então, vou fazer aqui. Achei pouco cabelo, posso acrescentar aqui ao redor mais cabelos, tá?
Então, você pode acrescentar ao redor desse círculo, pegando aqui na outra carreirinha, ó. E fazendo um ao lado do outro, tá? Pra não ficar falha. Então, feito isso, gente, eu vou vir agora com o tom. Você observe, do tom vermelho aqui vai ser a cor rosa. E do tom azul aqui vai ser o tom azul no cabelo, tá? Feito isso, ó, sobrou esses pontinhos aqui de dentro. E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir com o tom rosa. Esse aqui saiu até maior do que o amarelo, mas não tem problema, porque a gente vai cortar o fio depois. E vai vir fazendo a mesma coisa, gente, aqui por dentro, ó. Só que com o tom rosa. Desse lado, você vai fazer o rosa, onde tá a parte vermelha, e do outro, você vai fazer o azul, tá? E vai completar aqui esses pontinhos, ó, com o tom rosa, tá? Aqui não vão ser muitos fios, vão ser menos. Pus 3 aqui e vou pôr na diagonal agora, usando o mesmo ponto, tá vendo? Então, você pode trabalhar o mesmo ponto, não tem problema, desde que você dê o nozinho, pra que o fio não saia, tá? Então, ó, vou usar agora na diagonal, e vou colocar mais 2 cabelinhos aqui em cima, pra que não fique tão pouco o fio rosa, tá? E aqui, gente, você vai fazer do mesmo jeito no azul, tá? Olha só, ficou uma mechinha em rosa saindo de dentro. E vou levantar aqui, ó, e colocar mais 2 aqui nessa parte de baixo, tá? Usando a mesma carreirinha, gente, eu não vou usar outra. Pra que não fique vendo quando eu for passar a rasqueadeira, tá? E se você tá gostando de fazer os personagens aqui com a gente, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Já curte. E já compartilha também essa receita com aquela pessoa que você sabe que gosta de fazer amigurumi. Diz aí o que você tá achando desse cabelinho, se você já tinha visto assim. Ó, e ficou uma mechinha aqui dentro, tá vendo? Em rosa. O que a gente vai fazer agora? Vamos desfiar esse cabelo. Aqui, você vai fazer do mesmo jeito desse lado azul, tá? Vai fazer aqui o círculo todo em amarelo, todo o cabelo. E aqui dentro eu vou colocar o azul. Então, eu vou fazer aqui desse lado e aí eu já volto com vocês, tá? Bom, gente, finalizei aqui a aplicação do meu cabelo. Olha só como ficou, tá? E assim, gente, eu quero que vocês olhem mais ou menos a proporção, tá? Se vocês estão olhando, ó, e tá vendo que ficou muito cabelo de um lado e pouco de outro, você vem acrescentando aqui uns fiozinhos, tá? Do lado, porque como é um círculo que não foi exatamente assim, do mesmo tamanho, pode dar essa diferença. Porém, cada fio, ele faz diferença no tamanho, tá? Então, se você ver aqui, ó, que ficou muito fio em amarelo, por exemplo, em cima de um lado e não ficou do outro, acrescenta mais uns aqui em cima, tá bom? Aí embaixo não precisa tanto, mas aqui em cima que eu quero que cubra essa parte aqui do azul, tá? Então, ó, se você perceber que ficou pouco fio aqui em cima, aqui do lado, por exemplo, esse tá vendo o azul, ó. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar mais 2 fiozinhos aqui, pra que ele não veja esse azul aqui do lado. O do rosa, eu acho que já não tá vendo tanto, tá vendo? Já ficou mais completo. Então, você pode vir completando aqui pra poder dar a mesma proporção de fios, tá? Cabelinho. Eu vou vir com a rasqueadeira, já tá lindo até assim, né? Aqui aparando as pontinhas, gente, fazendo aqui, amarrando. Quem não tiver rasqueadeira ou quem quiser outra opção, já pode até amarrar aqui do jeito que a gente vai fazer depois. Pra ela dar, ó, esse efeito. Só que assim vai ficar muito cabelo, tá? Então, você faz um pouquinho menos se você for deixar assim.
E aqui, gente, vai ser naquele processo que quem faz aqui comigo já conhece, tá? Então, ó, vou separar aqui em mechas. E vou vir desfiando com a rasqueadeira. A rasqueadeira é esse objeto que você encontra em pet shop, tá? Pela internet também é bem fácil de comprar. Inclusive, eu deixei um link na descrição do vídeo, tá? No qual você pode comprar esse produto baratinho. Então, aqui, para desfiar, você vai vir das pontas. Sempre começando pelas pontas, não adianta você querer começar pelo meio da peça, porque vai dar um monte de nozinho e você não vai conseguir o efeito que a gente quer, tá? Então, ó, das pontas, vem desfiando até chegar ali no nozinho onde a gente fez. Aqui, gente, ele vai dando esses nozinhos, é normal, e vai caindo bastante lã também, tá? É normal porque ele vai desfiando e vai criando esses nozinhos, ó. Conforme você vai puxando, ele vai soltando. Aqui, ó, você desfia bem até chegar ali no nozinho mesmo, pra parecer que esse cabelinho não tem o nó, tá? Pra você conseguir colocar aqui, ó, desde a raiz até as pontinhas. Você vai fazer isso, gente, em toda a lã, tá? E aqui, ó, você vai vir com a chapinha e ir alisando esse cabelinho, tá? Aqui você vai passar de 1 a 2 vezes a chapinha. Ele vai ficar assim, lisinho. Você vai vendo se precisa passar mais uma vez. Se precisar, você pode passar novamente, tá? E aqui, gente, eu vou vir fazendo em todo o cabelinho, inclusive no rosa, tá? Você vai desfiar aqui todo ele, ó. Você vê que ele perde um pouco do volume, do tamanho, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho menor. Tá vendo? Mas aí, quando a gente fazer todo o processo, ele vai ficar um tamanho bom, tá? Então, eu vou fazer aqui no meio, gente, vou desfiar dos dois lados, inclusive o rosa, e passar também a chapinha, tá? Aí eu volto com vocês. Bom, gente, tô aqui desfiando o meu fio azul. E voltei aqui para dar umas dicas importantes para vocês. Primeira coisa, não adianta você cortar o fio aqui de 30 centímetros para você ter um cabelo maior, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas esse cabelo aqui, ele chega a um certo tamanho. Ele não passa disso, tá? Então, não adianta você querer cortar 30 centímetros, que aí eu vou fazer um cabelo maior. Porque conforme você vai passando aqui, ó, ele vai criando esses nozinhos e vai desfiando a sua linha e você vai perdendo a linha, tá? Então, ele não fica um cabelo maior do que um certo tamanho, tá? Então, não adianta cortar o fio muito longo. Segunda dica que eu vou dar pra quando eu estiver fazendo aqui o cabelinho da Arlequina, e essa é muito importante, tá? A gente vai amarrar esse cabelo. Então, ó, eu vou passar a chapinha aqui, tá só metade desfiado, tá? E eu vou passar a chapinha. Ó, passei aqui nessa parte que já tá desfiada. E o que acontece, gente? Eu vou desfiar só da metade pra baixo. Porque eu quero um comprimento maior, tá vendo? Do que se eu for passar a rasqueadeira até aqui no final. Se eu for passar, ela vai ficar mais ou menos aqui do tamanho do amarelo. E eu quero ele um pouco maior, tá? Pra ele passar das pontas do amarelo. Então, você vai vir, ó, pode passar a chapinha normalmente aqui nas pontas que já estão aqui, pra ela ficar menor, tá? Dentro do outro cabelinho. E aí, você passa aqui a chapinha normalmente. De novo, gente, eu vou desfiar tanto o fio rosa quanto o fio azul, só até a metade, tá? Então, ó,
Aqui você pode deixar essas pontinhas iguais para ficar mais fácil de passar a rasqueadeira. Aí você vem passando normalmente nos fios, tá? Vai desfiando primeiro as pontinhas, depois vai passando para o restante do cabelo, até chegar na metade, tá? E como eu disse, gente, aqui ele vai desfiar até um certo tamanho. Depois disso, ele vai dando esses nozinhos e conforme você vai passando a rasqueadeira, ele vai arrancando esse fio, tá? Então, não adianta cortar um fio muito longo, porque no final a gente não vai ter o resultado do cabelo tão grande assim. Então, ó, passei aqui até na metade, eu vou vir com a chapinha, desde a raiz, passando aqui onde eu desfiei também, tá? E aí, você pode vir penteando aqui, onde você desfiou. Ó, e fica assim, tá? Então, um pouquinho mais da metade desfiado e o restante sem desfiar, tá? Olha só, gente, finalizei aqui o meu e ele ficou assim, ó. Então, as pontinhas azuis estão um pouco maior do que as amarelas, tá? E aqui, gente, ó, você vai pentear no meio, tá? Centralizando aqui a peça, ó. Tá vendo? Aqui eu já fiz no rosa e tô mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui, gente, eu vou deixar esse cabelinho rosa aqui, ó, ou o cabelinho amarelo todo aqui pra cima, que eu quero que ele esconda o azul nessa parte, tá? Então, ó, você vai pegar aqui e deixar bem apertado aqui em cima. Vai pegar um pedaço da lã, da mesma cor, desse lado vai ser azul, do outro foi o rosa, tá? E aqui, ó, você vai passando como pra fazer uma xuxinha, tá? Amarrando esse cabelo. Então, você vai fazer bem apertado, passando várias vezes. Ó. Até ficar aqui, ó, da grossura de uma xuxinha, você vai ver, ó, o meu ficou torto. Então, eu vou tirar. Vou tirar aqui porque, ó, esse aqui ficou mais pra cima, tá vendo? Então, conforme eu for colocando, eu tenho que ver antes de amarrar, antes de dar um nozinho. Então, vou trazer todo o cabelinho aqui pra cima. Ó, eu peguei bem rente ao nozinho, tá vendo? Então, esse aqui eu tenho que deixar proporcional ao tamanho do outro. Deixa aqui um pedaço pra fazer o arremate. E aqui eu vou fazer novamente. Deixando na mesma altura. A mesma proporção, tá? Depois de passar aqui várias vezes, deixei aqui um fio muito grande, eu vou cortar um pedaço. E aqui, gente, eu vou dar 2 nozinhos aqui embaixo. E depois eu vou esconder esse fio, tá? Você pode dar 2 nozinhos aqui, para que ele não saia. Aqui eles têm que ficar proporcional, tá, gente? No mesmo tamanho, na mesma direção. E, ó, percebe? Esse aqui do rosa, eu já aparei as pontas. E aqui, gente, o que que eu vou fazer? Você vai vir aqui com a tesoura nas pontinhas. Como eu já cortei esse outro, eu tenho que ver pra ficar na mesma proporção, tá? Nas pontinhas amarelas, ó, eu vou vindo de cima pra baixo, tá? E vou tirando um pouquinho. Porque eu quero que fique mais amarelo só mais em cima, tá? Então, ó, eu venho tirando aos pouquinhos aqui o amarelo. De baixo pra cima, pra não ficar do mesmo tamanho quando você corta, tá? E aqui com azul, gente, a mesma coisa. Eu vou tirar essas pontas mais finas, tá? Deixando aqui mais ou menos. Ó. Deixando ela maior do que o amarelo. Só que eu vou tirar todas essas pontinhas finas aqui também, tá? Então, de cima pra baixo, do mesmo jeito. Tirando todas essas pontinhas maiores. E aí, você vai fazendo, a gente vai cortando um pedacinho, você penteia pra ver como que tá. Se precisar, você tira um pouquinho mais do amarelo, tira um pouquinho mais do rosa, do azul.
E aí, você vai penteando e deixando no mesmo tamanho, tá? Ó, aqui ainda precisa tirar um pouquinho mais do azul, pra poder ficar do tamanho aqui do rosa, tá? E aí, você vai vendo. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais, ó, dessas pontinhas, pra deixar ela mais ou menos no equilíbrio do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu, e aí eu já mostro pra vocês como que ficou. Ai, gente, tô simplesmente apaixonada nessa boneca. Diz aí, se não é a mais bonita que você já viu. E olha que a gente nem terminou ainda. Aqui, gente, você vai finalizar escondendo esse fiozinho, tá? Olha só, gente, aqui você prende esse fio, tá? Você faz o arremate, ó, vou trazer ele aqui pra qualquer lugar da cabeça, passando ali por dentro da xuxinha, tá? Só pra esconder esse fio. Aqui você vai dar 2 nozinhos e põe esse fio pra dentro da cabeça, tá? Pra que ele não solte. Aqui você pode ou puxar com agulha, ou empurrar com... Ou puxar com agulha, né, os 2 nozinhos, ou empurrar com um arame que a gente põe na articulação. Qualquer coisa você pode empurrar esse fiozinho pra dentro, tá? Olha só, gente, aqui pra fazer a franja, você vai vir aqui no meio do olhinho, tá? Então, você vai ver aqui mais ou menos o ponto onde é o meio e vai marcar ali na cabeça. Aqui eu posso usar de 3 a 4 carreirinhas, tá? Na mesma direção. Aqui eu separei os fios também do mesmo tamanho ou um pouquinho menor, tá? Porque é pra franja, então pode ser menorzinho. E aqui, gente, ó, eu vou vir... Peguei aqui, ó, da lateral, tá? Pra cima. Vou puxar aqui, ó, e fazer... direcionando pra onde eu quero, tá? Essa agulha de 2 milímetros, vou pegar aqui de 2,5 pra ficar mais grosso pra puxar a lã, porque a lã é mais grossa. E aqui, gente, ó, eu vou vir fazendo... puxando na direção que eu quero que fique em amarelo, tá? Então, ó, puxei aqui. Vou puxar aqui. E para que não fique falha, você pode pôr 2 fios dentro do mesmo espaço, tá? Para que eles não fiquem essas falhinhas. Mas também quando você passar a rasqueadeira, acaba escondendo um pouco mais essas falhas que fica aqui no começo, tá? Olha só, gente, puxei aqui 4 fios. Tá desfiando a mesma coisa com a agulha de 2,5. Puxei aqui 4 fios no sentido da franja azul. E agora eu vou passar, virar aqui a bonequinha e vou pegar aqui, ó, no mesmo, um ponto depois, mas saindo aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Que já foi utilizado. E vou puxar agora pro tom rosa, na direção do rosa, tá? Então, esse aqui saiu um pouquinho de linha que tava dentro da cabeça, a gente põe pra dentro de novo. Puxa a laçada. Puxa o fio. Aqui, gente, o que vai mudar é só a direção, tá? Olha só, gente, puxei aqui 4 para cada lado, tá? Então, no meio aqui, 4 na direção do rosa, 4 na direção do azul. E tá vendo que ficou essas falhinhas aqui no meio, ó, entre um e outro? Aqui eu vou vir com uma laçada, ó, entro na carreirinha de baixo. Aqui, ó. Entro nessa carreirinha, assim, gente, ó, na diagonal, tá? Na diagonal não, de baixo para cima. E puxo aqui, ó. E ponho um fiozinho aqui no meio, entre os dois, tá? Ó, tá vendo que ele esconde mais? Na parte de baixo, eu vou vir fazer a mesma coisa, ó. Entro no ponto que eu estou, que já fez, né? Puxo aqui, ó, pra cima. E passo
um fiozinho. Então, aqui não vai ser 3, tá? Pra esconder essas 3 falhas. Olha só. Aqui no mesmo que eu já trabalhei, puxo para o de cima. E passo aqui, ó. Aqui fica sem posição pra fazer gravando. Mas só pra vocês verem como que fica. E aqui, ó, os 3 ficam aqui. Você vai puxar, arrumando tudo pra não ficar falha, tá vendo? Esse aqui ficou um pouco maior, você ajusta o nozinho pra que eles fiquem do mesmo tamanho, tá? Saltando aqui uma carreirinha, ó, eu vou vir e vou colocar 3 fios rosa. Então, uma aqui. Olha só, gente, coloquei aqui os 3. E viu? Ficou uma aqui antes do amarelo, tá? Você não vai trabalhar essa carreirinha aqui de baixo. Aqui você vai saltar. E vai passar aqui em diagonal, ó. Mais 2, em diagonal não, gente, de baixo para cima. Mais 2 fiozinhos. Pra completar ali aquela falha, tá? Ficar mais cheinho o cabelo. Fiz um. E 2. Então, ficou 5 fiozinhos aqui no tom rosa, tá? E aqui, gente, a gente vai desfiar esse fio novamente. Eu vou fazer ali no azul do mesmo jeito, tá? Então, ó, ficou todos esses pra cá. Você vira o lado amarelo pra que ele fique mais pra frente, tá vendo? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito no azul, tá? Então, do mesmo processo que eu fiz aqui no rosa, ó, com os fiozinhos, eu vou fazer aqui no azul agora, tá? Falta aqui colocar em diagonal, né? Em diagonal, de baixo pra cima, os fios amarelos, 3 fios amarelos e mais os azuis. Então, vou fazer aqui e aí eu volto pra desfiar com vocês. Aqui você vai colocar os 3 amarelos, igual a gente fez ali do outro lado, no rosa, tá? Ó, bem rente a carreirinha que você já fez, tá? É só pra dar um volume e esconder essas falhinhas, tá? Aqui, quando desfiar, gente, ele diminui o volume, tá? Então, você não se preocupa se você tá achando que é muito cabelo pra franja, porque como você viu aqui, ó, ele diminui bem na hora que passa a rasqueadeira, tá? Fiz aqui os meus 3, ó. Vou soltar aqui essa carreirinha e vou vir fazendo aqui os 3 azuis, tá? Salta aqui essa primeira. E agora, você vem com o tom azul. Feito isso, vou vir aqui atrás novamente. Pode pegar o mesmo ponto, só que agora de baixo pra cima. E passar mais 2
azuis. Prontinho, gente. Fiz aqui dos dois lados com a mesma quantidade de fio, tá? Feito isso, você vai vir com a rasqueadeira novamente e vamos desfiar essa lã, tá? Aqui você vai desfiar primeiro os amarelos. Vou desfiar aqui, gente, e passar a chapinha, tá? Então, esse processo vocês já conhecem. Então, eu vou fazer aqui no meu e aí eu volto com vocês, ó. Vou passar a chapinha no amarelo e eu vou desfiar e passar a chapinha aqui no amarelo, tá? Olha só, gente, finalizei aqui o meu, tá? E aqui, gente, ó, você vai cortar essas pontas, as duas aqui na mesma proporção, tá? Do mesmo tamanho, mais ou menos. Do mesmo jeito que a gente fez no cabelinho, ó, tirei aqui mais ou menos as pontas e agora você vai tirar um pouco do amarelo nas pontas, tá? Dando mais ênfase aqui aos cabelinhos rosa, como a gente fez ali no próprio cabelo, tá? Então, ó, você vai tirando mais essas partes amarela e deixando mais visível aqui a parte rosa. Não deixe ela quadrada também, tá? Você pode ir cortando assim aos pouquinhos, ó, para que ela fique essas pontinhas mais finas e não uma base quadrada na ponta, tá? E aí você vai penteando, vai arrumando do jeito que você quer e vendo se vai ficando bom, tá? E aqui, ó, do lado azul você vai fazer a mesma coisa. Tira um pouco mais, ó, você mede mais ou menos onde você tirou do outro, tá? Então, aqui, ó, foi na base dos olhinhos que eu vou tirando e deixando uma parte mais fina aqui de amarelo, tá? Dando mais ênfase a essas pontinhas azuis. Então, aqui em cima, ó, pode tirar também, deixando mais à mostra a parte azul. E é isso, gente. Aqui você só vai acertando, vai puxando as pontinhas e acertando pra ver se ficou do mesmo tamanho os dois, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Gente, tá ficando linda. Só assim já tá linda e nem tem expressões ainda faciais, tá? Então, vamos finalizar essa bonequinha, que tá a coisa mais linda que eu já vi. Me diz aí se você já viu uma arlequina mais linda que essa. Prontinho, gente, esse é o resultado final da nossa peça e muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e ter feito essa peça comigo, tá? E se você gostou, já deixa o seu joinha aí no canal e não se esqueça de se inscrever também e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que virão, tá? Então, muito obrigado e até a próxima!